Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Então, essa videoaula está sendo gravada para as turmas da primeira série, com revisão do movimento circular. Meu nome é Leonardo Gama, professor de Física, e estou gravando essa videoaula em substituição ao professor Scheder, para a preparação para a prova de semana que vem. Com essa videoaula, terminar de corrigir os exercícios que eu já comecei durante essa semana. Bom, então, para isso, eu vou subir a apresentação para que nós possamos iniciar essa apresentação e essa correção de exercícios. Compartilhando a tela, então, com vocês. Vamos continuar a correção de exercícios de movimento circular, agora com o exercício número 10. Pegando a canetinha, então, para que a gente possa fazer o exercício. O exercício fala o seguinte: as rodas de uma bicicleta possuem raio igual a 0,50 metros e giram com velocidade angular de módulo igual a 5 radianos por segundo. Pergunta-se qual é a distância percorrida em metros por essa bicicleta no intervalo de 10 segundos. Então, o problema me forneceu o raio da bicicleta, com valor de 0,50 metros, o valor da velocidade angular, 5 radianos por segundo. Perguntou qual era a distância percorrida pela bicicleta para um tempo de 10 segundos. Para achar a distância, eu preciso encontrar a velocidade linear, a relação entre o raio e a velocidade angular e a velocidade linear se dá por essa equação. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Portanto, a velocidade linear vai ser o produto entre 5 e 0,5. Sendo assim, a velocidade linear equivale a 2,5 metros por segundo. Calculando a velocidade linear, podemos então calcular a distância como sendo velocidade vezes tempo. Fazendo isso, nós teremos 2,5 vezes 10, totalizando, portanto, o resultado de 25 metros. Conclusão: a distância percorrida pela bicicleta no intervalo de 10 segundos e, portanto, a 25 metros. Próxima questão, número 11. Considere um modelo atômico em que um elétron descreve em torno do núcleo um movimento circular e uniforme com velocidade de módulo igual a 2 vezes 10 a sexta metros por segundo e raio de órbita igual a 5 vezes 10 a menos 11 metros. Então, ele me forneceu a velocidade do elétron, 2 vezes 10 a sexta metros por segundo, e o raio da órbita, 5 vezes 10 a menos 11. Determine o módulo da velocidade angular do elétron, o período orbital do elétron, adotando π igual a 3, e o módulo da aceleração centrífuga. Como é uma questão de 3 itens, vamos fazê-la num espaço em branco. Então, na letra A, pede-se o módulo da velocidade angular. A velocidade angular, como nós já vimos no problema anterior, relaciona-se com a velocidade linear através da equação ômega é igual a V sobre R. Substituindo os valores dados do problema, a velocidade linear, 2 vezes 10 a sexta, dividido pelo raio 5 vezes 10 a menos 11. 2 dividido por 5 dá 0,4. Repete-se a base e subtrai os expoentes.
6 menos 11 dá 6 mais 11 dá 10 a 17. Eu posso transformar, não obrigatoriamente, mas posso transformar esse valor para notação científica, andando com a vírgula para a direita. Ao andar com a vírgula para a direita, eu acho a resposta 4 vezes 10 a 16 radianos por segundo. Então, esse é o valor da velocidade angular. Na letra B, vamos fazer uma outra cor, só para dar o destaque. Na letra B, ele pede o período orbital do elétron. Então, o período orbital pode ser calculado através da equação ômega é igual a 2π sobre o período. Usando essa equação, para achar o período, eu sei que o período vai ser igual a 2π sobre ômega. Com o π igual a 3, então eu vou ficar com 2 vezes 3, dividido por 4 vezes 10 a 16, que foi o que a gente achou na letra A. Então, o período vai ficar 6 dividido por 4 vezes 10 a 16. 16. 6 dividido por 4 vai dar 1,5. O 16 que estava embaixo passa para cima com o sinal trocado. Portanto, nós teremos 1,5 vezes 10 a menos 16 segundos. Então, essa foi a letra B. Para fazer a letra C, eu vou apagar aqui a letra A. Ainda com borracha. Agora sim. Apagando a letra A, que está em vermelho, para abrir caminho para a letra C. Vou fazer outra cor aqui com destaque. Na letra C, ele pede a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela pode ser calculada como sendo a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Vamos chamar somente de AC. Vai ser a velocidade, 2 vezes 10 a sexta, ao quadrado, dividido pelo raio. O raio, 5 vezes 10 a menos 11. Eu vou ter a aceleração centrípeta, vai ser 4 vezes 10 a 12, dividido por 5 vezes 10 a menos 11. Para espaço, vou apagar aqui. Apagar a letra B. E terminar a conta fazendo a aceleração centrípeta, 4 dividido por 5, 0,8. Repete-se a base e subtrai os expoentes. 12 menos 11, dá 12 mais 11, dá 23. O mesmo raciocínio, transformando para a notação científica, dá 8 vezes 10 a 22 metros por segundo ao quadrado, já que é a aceleração. Então, com isso, na 11ª, calculamos a velocidade angular, período orbital do elétron e o módulo da aceleração científica. Vamos para a 12ª. A 12ª fala: admita que o Sol descreve em torno do centro de nossa galáxia uma órbita circular com movimento uniforme. O raio dessa órbita é 3 vezes 10 a 20 metros. E o módulo da velocidade de translação, 3 vezes 10 a 15. Admitindo-se π igual a 3 e a duração do ano terrestre igual a 3 vezes 10 a 7 segundos, calcule o módulo da aceleração associado ao movimento orbital do Sol. E letra B,
o período de translação associado ao movimento orbital do Sol, expresso em anos terrestres. Né? Abrindo o espaço, em branco, na letra A, o que se pede na letra A é o valor da aceleração centrípeta. Para calcular o valor da aceleração centrípeta, eu uso a equação V ao quadrado sobre R. Substituindo os valores dados de velocidade, 3 vezes 10 à quinta, elevado ao quadrado, dividido pelo raio, é 3 vezes 10 a 20. A aceleração centrípeta vai ser 9 vezes 10 a décima, dividido por 3 vezes 10 a 20. Aceleração centrípeta, 9 dividido por 3, dá 3. Repete-se a base e subtrai os expoentes. 10 menos 20 vai me dar menos 10 metros por segundo quadrado. Então, essa foi a letra A, a aceleração 3 vezes 10 a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, então, para fazer a letra B, vou apagar aqui a letra A. Trago um espaço, vou mudar a cor. Na letra B, o que se pede é o período de translação. O período de translação pode ser calculado através da relação que nós já fizemos no exercício anterior, 2πr sobre v. Substituindo os valores, 2 vezes 3 vezes o raio, que é 3 vezes 10 a 20, dividido por 3 vezes 10 a quinta. 3 em cima eu corto com 3 embaixo. Então, eu terei 6 vezes 10 a 20, dividido por 10 a quinta. Desmanchando aqui, espaço. Teremos, então, o período como sendo 6 vezes 10 a 15. Só que esse período está em segundos. E ele pediu em anos. Como um ano tem 3 vezes 10 a sétima segundos, eu vou dividir por 3 vezes 10 a sétima para transformar isso em anos. Então, dividindo, vai dar 2 vezes 10 a oitava anos. E temos a resposta, portanto, da questão número 12. Passando para a próxima questão. Na próxima questão, fala o seguinte. Na figura, temos um sistema formado por 3 polias, A, B e C, de raios respectivamente iguais a RA igual a 10 centímetros, RB igual a 20 centímetros, RC igual a 15 centímetros, que giram conjuntamente encostadas uma da outra, sem que haja escorregamento entre elas. A polia A é a polia motriz, que comanda as demais e gira no sentido horário com rotação uniforme e frequência de 30 RPM. Seja X o ponto de contato entre as polias A e B e Y, um ponto da periferia da polia C. Então,
Então, X é o ponto de contato entre as polias A e B, e Y, o ponto da periferia da polia C. Determine adotando π igual a 3. Os módulos das velocidades lineares dos pontos X e Y, o sentido de rotação e a frequência de rotação da polia B, o sentido de rotação e o período de rotação da polia C. Na letra A, ele pede o módulo da velocidade linear dos pontos X e Y. Para calcular, eu posso usar a fórmula para o X, 2πr F. Então, substituindo os valores, eu tenho 2 vezes 3 vezes o raio, 10 vezes a frequência. A frequência de 30 RPM, eu vou passar para rotações por segundo. Então, 30 RPM para passar por rotações por segundo, eu divido por 60. Ele está em rotações por minuto. Para passar para rotações por segundo, divide por 60. 30 por 60 é 0,5. Portanto, a frequência de 30 RPM pode ser descrita como 0,5 RPS, rotações por segundo. Fazendo essa conta, eu acho 30 centímetros por segundo equivale a 0,3 metros por segundo. Como essas polias elas estão interligadas, isso significa que elas rodarão com a mesma velocidade linear. Letra B, mudando de cor para o destaque. Na letra B, ele pergunta o sentido de rotação e a frequência de rotação da polia B. Olhando para o desenho, a polia A gira no sentido horário. Girando no sentido horário, ela vai fazer a polia B girar no sentido anti-horário. E para calcular a frequência, eu posso aplicar a equação FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Aplicando-se, portanto, a equação, vai ficar 0,5 vezes 10 é igual a FB vezes 20. Faço essas contas e vou achar o FB igual a 0,25 rotações por segundo, ou seja, Hertz. Na letra C, ele pergunta o sentido de rotação e o período de rotação da polia C. Então, na polia C, se a polia B gira no sentido anti-horário, perdão, a polia C vai girar no sentido anti-horário. E o período de rotação, eu posso determinar, deixa eu abrir um espaço, racha então, o período de rotação, vamos usar uma outra cor para destaque, pode ser calculado através da equação 2πr sobre V. E aí eu terei 2 vezes 3 vezes o raio. Então, o raio C vale 15 centímetros, ou 0,15 metros, dividido pela velocidade, que é 0,3. Abrindo espaço aqui para fazer a
Abrindo espaço para fazer a conta. Pegando o marca-texto, resolvendo, então, a conta, você vai chegar no período igual a 3 segundos. E aí foi a 13ª questão. Décima quarta questão fala o seguinte: um carro de Fórmula 1 com massa de 800 kg entra numa curva de raio 50 metros, com velocidade constante de 144 km por hora. Supondo não haver escorregamento lateral do carro e desprezando o atrito, calcule a força centrípeta. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é esse valor de velocidade de quilômetros por hora, eu passo para metro por segundo dividido por 3,6. Então, passando para metro por segundo, eu terei 40 metros por segundo. Aplico a equação da força centrípeta. Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Substituindo os valores, dá 800 de massa vezes 40 ao quadrado dividido por 50. Faço essas contas e vou achar 25.600 newtons. Resposta, portanto, letra B. Próxima questão, 15ª. A 15ª questão fala: o motociclista pilota sua moto em uma pista circular de 20 metros de diâmetro. Calcule a força centrípeta aproximada, sabendo que a massa do piloto mais a massa da moto vale 150 kg e que a velocidade da moto é 60 km por hora. Mais uma vez, eu tenho que transformando dividido por 3,6, vai dar 16,7 metros por segundo. Sabendo que se eu tenho 20 metros de diâmetro, eu vou ter 10 metros de raio. Então, a fórmula da força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r, vai ser 150 vezes 16,7 ao quadrado, dividido pelo raio, que vale 10. Então, a força centrípeta vai ser o valor de 4.183,4, aproximadamente. Dependendo do arredondamento, você pode chegar a valores próximos disso. Então, essa foi a 15ª questão. 16ª questão fala o seguinte: o carro percorre uma pista horizontal circular de raio 100 metros. O coeficiente de atrito entre os pneus e o chão vale 0,4. Calcule a maior velocidade possível para que o veículo possa executar a curva sem derrapar. Bem, nesse caso, ao se realizar a curva, a força que está segurando o veículo na curva é a força de atrito. Como essa força de atrito, como vocês veem no desenho, está apontada para o centro, isso significa que ela é a própria força centrípeta. Lembrando que força centrípeta é uma força resultante. Então, desse modo, você pode falar que a força centrípeta equivale à força de atrito. Fórmula da força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Fórmula da força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal. Olhando no desenho também, vocês percebem que normal e peso têm o mesmo valor, porém em sentidos contrários. Por que a gente fala isso? Porque não há nenhum movimento na vertical. Não havendo movimento na vertical, há um equilíbrio entre a normal e o peso. Ou seja, a normal é igual ao peso.
Então, no lugar de N, eu posso colocar o valor de peso. Nós sabemos pela fórmula que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, no lugar de normal, eu coloco massa vezes o g da aceleração da gravidade. Eu posso cortar a massa de um lado com a massa do outro lado. E aí terminar a questão como p ao quadrado é igual a μ vezes x vezes r. Então, v é igual a raiz de μ vezes x vezes r. Como faltou espaço aqui, vou pegar minha borrachinha mágica, apagar aqui do lado esquerdo e terminar a questão do lado esquerdo. V, então, é igual a raiz de 0,4 vezes a gravidade, que é 10, vezes o raio, que é 100. Faço essa conta, tiro a raiz e vou ter o valor de 20 metros por segundo. Significa que a máxima velocidade que esse carro pode fazer a curva sem perder a força de atrito equivale a 20 metros por segundo. Nós descobrimos isso igualando a força centrípeta com a força de atrito. Essa foi a questão 16. Vamos para a questão 17 e fala o seguinte. A figura abaixo mostra um carro cuja massa é de 1.000 kg, passando pelo ponto mais baixo de uma pista circular, cujo raio é de 100 metros, com uma velocidade de 30 metros por segundo. Determine a força que a pista faz sobre o carro nesse ponto. Olhando para o carro, eu sei que tem duas forças atuando: força-peso, vertical e para baixo, e força normal, vertical e para cima. Eu sei que a força resultante aqui é a força centrípeta, e a diferença entre a força normal e a força-peso. Então, no lugar de FR de força resultante, eu vou colocar FC de força centrípeta. A normal menos o peso. Então, eu posso falar que normal menos o peso é igual à força centrípeta. Eu quero a força que a pista faz sobre o carro. Então, eu quero a força normal. Então, eu vou saber que a normal é a força centrípeta mais a força peso. Substituindo os valores. Substituindo a equação, a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r e a força peso m vezes g. A normal, então, vai ser 1.000 vezes 30 ao quadrado, dividido por 100, mais 1.000 vezes 10. Faço essas contas e vou achar o valor de 19.000 newtons. Então, está aí respondida a questão 17. A questão 18, eu também tenho uma curva, só que no sentido contrário da 17. E aí fala o seguinte: o motoboy apressado para uma entrega passa pelo alto de uma colina cujo raio é de 25 metros, com uma velocidade de 36 km por hora. Calcule a força normal entre a moto e a estrada, considerando a massa do conjunto motoboy mais moto de 150 kg. A ideia é a mesma, eu tenho a força-peso, tenho a força normal, porém, a resultante agora, como o peso está apontando para o centro, vai ser peso menos a força normal. Então, eu sei que peso menos normal é igual a resultante, ou seja, é igual a força centrípeta. Eu, novamente, quero a força normal. Então, passando para o lado de lá, eu tenho que normal é igual a peso menos força centrípeta. Fórmula do peso, massa vezes gravidade, fórmula da força centrípeta, mv ao quadrado. Substituindo os valores, eu tenho 100
50 vezes 10 menos 150. A velocidade está em quilômetro por hora, dividido por 3,6, passo para metro por segundo, dá 10 metros por segundo, dividido pelo raio, que é pegar a borracha, com licença. Então, agora voltando, o raio vale 25 metros. Faço essas contas e vou achar o valor da normal como 900 newtons. Corrijam aí, confiram comigo no replay. Então, nesse caso, a força normal entre a moto e a estrada vale 900 newtons. Questão número 19. Uma atração muito popular nos circos é o Globo da Morte, que consiste numa gaiola de forma esférica no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Máximo conjunto, 150 kg. Considere um globo de raio igual a 5 metros. Pergunta: se ele passar pelo ponto mais alto do globo com a velocidade de 10 metros por segundo, qual é o valor da força que o globo faz sobre a moto? Então, no ponto mais alto, pegando uma caneta, eu terei a força peso apontando para baixo e também terei a força normal. As duas apontam para baixo. Sendo assim, eu posso falar que peso mais normal é igual à força centrípeta. Mesmo raciocínio, só que agora vai ser peso mais normal. Então, normal é a força centrípeta menos o peso. Vai ser mv ao quadrado sobre r menos mg. Normal, então, vai ser 150 vezes 10 ao quadrado, dividido pelo raio 5, menos 150 vezes 10. Calcula-se, então, para a letra A, o valor de 1.500 newtons. Esse é o valor calculado para a letra A. Para calcular a letra B, vou precisar de um espacinho, então apago aqui. E vamos para a letra B. Devido ao ganho de velocidade na descida, ele passa pelo ponto mais baixo com velocidade de 20 metros por segundo. Calcule para esse ponto o valor da força que o globo faz sobre a moto. Então, temos a força peso para baixo e a força normal agora para cima. Então, nesse caso, normal menos o peso, deixa eu pegar a borracha e fazer uma caneta diferente para dar um contraste. Normal menos o peso é igual à força centrípeta. Então, a normal vai ser igual à força centrípeta mais a força peso. Vamos abrir espaço com a minha borrachinha mágica. Espaço aqui para a minha conta. Então, normal. Peguei caneta errada, estou de azul, de vermelho. Então, não é marca-texto, é caneta. Então, vai ficar mv ao quadrado sobre r mais mg. Normal, então, vai ser a massa, 150, agora a velocidade é 20, dá 20 ao quadrado, sobre o raio que vale 5, mais 150 vezes 10, e aí eu tenho normal valendo 13.500 newtons. Esse é o valor da normal. Estamos chegando ao final. Para terminar, a questão 20. A figura a seguir mostra um carro de 800 kg fazendo uma curva horizontal plana de raio R igual a 50 metros em uma estrada asfaltada.
Sabendo o coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto é de 0,8, calcule a velocidade máxima que esse carro pode ter sem derrapar. Então, novamente, a força centrífuga é a força de atrito, bate, substituindo os valores mv ao quadrado sobre r é igual a μ vezes a normal. Já tínhamos feito essa consideração. E nesse caso, a força normal é igual a força peso, portanto, é igual a m vezes g. Sendo assim, eu posso cortar as massas e achar o valor da velocidade que nós já tínhamos encontrado, que é v igual a raiz, encontrado no outro problema, né? Igual a μg vezes o raio, fazendo essa operação. Então, é só substituir os valores, 0,8 vezes 10 vezes 50. Feito isso, eu chego ao valor final de 20 metros por segundo. Então, com isso, eu termino a correção dos exercícios. Espero ter contribuído com vocês, para que vocês confiram. O importante é que vocês tenham a oportunidade de realizar os exercícios e usar a aula como base, essa videoaula como base para a conferência. Tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima.